Gostaria que todos acompanhassem com muita atenção, porque se não puder desenvolver a mensagem no texto, ela já está aí gravada no coração do cara, né? Lemos então a palavra de Deus, que nos diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Alcance, em alcançar o prêmio. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, ou esmurrando ao vento. Em outra tradução: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. É o que mais vai acontecer lá no finalzinho. Capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés e na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os guia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, da parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Amém? A gente pode fechar aqui e ir embora, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e apta para discernir os pensamentos de cada um. Diz que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e ela discerne os pensamentos das pessoas, e que não há criatura alguma encoberta diante dela. Nós estamos nus e batendo diante de Deus. Esse texto sagrado, ele traz para nós um alerta da nossa conduta aqui como crentes. Paulo faz isso trazendo uma alusão a um atleta que se abstinha de tudo para poder ter um corpo, uma estrutura condizente
com o combate, ou com a sua disputa, com a sua corrida, ou com o seu modo de esporte. Estava falando aqui de corredores, havia muito na época. Então ele dizia que nós, o crente, ele é semelhante a esse atleta, que fazia de tudo para poder estar em dia naquele dia, no dia da corrida. Mas a nossa corrida começou lá atrás, no dia em que você se decidiu por Cristo. Você começou a correr. E alguns estão correndo até hoje. Aleluia! E a Bíblia recomenda continuar correndo. E não podemos parar. Porque não chegamos ainda ao final da nossa trajetória. A bandeirinha não foi erguida ainda. A fita não foi tirada da frente da pista. Nós estamos em movimento. E Paulo diz que enquanto estivermos assim, temos que lutar, todos lutar. Porque eles lutavam, centenas deles lutavam, corriam e um só levava o prêmio. E esse prêmio era uma coroa incorruptível, uma coroa prata. Aleluia! Esse caso aqui era uma coroa de folha de louro, que era colocado na cabeça do atleta vencedor. E ele diz: mas nós corremos em busca de uma coroa incorruptível, a coroa da salvação. Não é que nós chegamos para o céu, vamos receber uma coroa para cada cabeça. Não, a coroa aqui é a coroa da vitória da salvação, porque conseguimos chegar lá. Essa coroa é chamada de incorruptível, a coroa da vida eterna, a coroa da salvação. Glória a Deus para sempre. E ele dizia que aqui o atleta de tudo se abstinha, ele não podia comer o que ele queria comer, tinha vontade de comer, até precisava comer. E que não fazia mal comer, mas para o atleta fazia. Tem coisas nesta vida nossa que talvez não faça mal. Paulo disse: olha, eu posso comer de tudo, eu posso fazer de tudo, mas nem tudo me convém. E tem coisa que me convém por causa do irmão que está do teu lado, do meu lado. Ele disse: olha, se eu comer carne na presença do irmão e ele se escandalizar, nunca mais eu como carne. Mas não é que ele deixou de comer carne, ele não comia carne perto do irmão, porque o irmão se escandalizava com isso. Então a vida do crente não é assim como estão dizendo que é, não. Existe um parâmetro, existe uma linha a seguir. Ser crente é a coisa mais excelente na vida de um ser humano. Ser crente, crente de verdade. Crer, diz a Bíblia, que até o diabo crê, e que ninguém faz muito mais do que ele acredita. Nós estamos falando em crer em Jesus para a salvação. Aleluia! Antes de dizer: subjugo o meu corpo à servidão. Você sabe o que significa subjugar o seu corpo? Em outra tradução diz: esmurro o meu corpo. A servidão, eu faço o meu corpo obedecer. Tem uma palavra na Bíblia que diz que toda a nossa mente deve ser levada cativo a Cristo. Você imagine a mente sua, seu cérebro, sua inteligência, sua alma, a sede dos seus sentimentos ser cativa a Cristo. Isso não é para qualquer um. Por quê? Aqui dentro tem algumas pessoas, claro. A mente de alguma aqui está viajando, a minha já viajou. Vai no norte rapidinho, vai no céu também rapidinho, volta, vai em casa, olha se o portão está aberto ou fechado, se deixou o fogão aceso, se o cachorro está amarrado. É assim, a mente é assim. É algo extraordinário. Então a gente, até nisso você tem que, sabe, subjugar. Eu estou na igreja, mente.
Eu estou adorando, estou cantando e minha mente está viajando. E eu querendo adorar a Deus. Mas cruza, sabe? Então isso tem que ser subjugado da maneira que ele possa fazer. Acho que a gente não consegue realmente se libertar disso enquanto vivo, enquanto seres humanos, porque é difícil, mas é possível a gente ir caminhando. Por quê, irmão? Ninguém dessa terra se torna 100% perfeito e é levado ao céu. Às vezes nós estamos no velório, falamos daquele irmão que está ali, dizemos, esse ficou santo, Deus levou. Ele era tão santo que Deus levou. Não era. Ele era tal qual um de nós, porque só Deus é quem mede o grau de santidade. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e porque ele agradou a Deus andando com Deus, levou para si. Então, a questão nossa é agradar a Deus. Agradar a Deus em tudo em nossas vidas. E aqui diz que nós não devemos, nós, obreiros, pastores, igreja de modo geral, porque pregar o evangelho não é para evangelistas só, para pastores e obreiros, é para a igreja. A igreja é a pregadora. A igreja é a boca da Bíblia, de Deus, falando à humanidade. Você prega, nós pregamos. Diz alguém que ovelha gera ovelha. Então, nós somos ovelhas e temos que gerar ovelhas. E nós não viemos pregar e depois ser reprovado no final. Lá no céu vai entrar muita gente que anunciaram o evangelho para elas aceitaram Jesus como Salvador e foram para o céu. E aquele pregador que anunciou foi para o inferno. Quando houve um questionamento, quando a Bíblia diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará o reino do céu, entrará no reino do céu. Outros dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei. Jesus nunca disse que ele não fez isso. Em teu nome eu fiz. Jesus não disse que ele não fez. Só disse isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará o reino do céu. Então temos cuidado para que a gente não mostre o caminho para o outro e a gente não consiga entrar por ele. Seria muito decepcionante. Muito bem, o tempo corre. Vamos para um outro assunto do capítulo 10, que também é muito importante. Esse é muito importante, tal qual. Quando aqui o apóstolo fala sobre os batismos que aconteceram no deserto do povo de Israel. E Paulo começa dizendo: não, irmãos, olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Ele se referiu aos israelitas que saíram do Egito pelo deserto para chegar até Canaã. E Deus nos cobriu com uma nuvem. Esta nuvem, ela protegia o povo durante o dia, aquele sol causticante do deserto. Você olha até onde a sua vista alcança, você não vê uma folha, o sol. E Deus cobria, fazia uma sombra para eles. Olha que era uma sombra muito grande. Segundo aqueles que gostam de matemática, estudiosos, dizem que saiu do Egito aproximadamente 3 milhões de pessoas, sem contar com os animais, todas debaixo de uma sombra, Deus cuidando deles. Eles andaram ali 40 anos debaixo de uma sombra da nuvem. E diz Paulo que ali foi a simbologia de um batismo. Foram batizados na nuvem, ou a nuvem, porque a nuvem não era água, era sombra. Presta atenção, foram protegidos debaixo da nuvem de Deus. E todos passaram pelo mar.
todos passaram pelo mar vermelho. Vocês sabem da história, não preciso me estender a esse respeito. E todos foram batizados em Moisés. Aqui está, em Moisés. Segundo os inteligentes, que não sou eu, diz que todos foram batizados a Moisés, porque Moisés não é água. Esse batizado a Moisés é que eles tiveram sob a liderança de Moisés desde o Egito até próximo a Canaã. Então isso significa um batismo em Moisés, ou a Moisés, na nuvem e no mar, já disse. No mar, eles adentraram pelo mar a pé enxuto, diz a Bíblia. A terra estava seca, no meio do estradão do mar. Eles não foram submergidos nas águas, mas aqui a analogia diz que foram batizados no mar. Gente de Deus, ninguém neste planeta foi mais abençoado, se viu mais milagre do que o povo de Israel. Teve problema? Claro que teve, mas teve a proteção de Deus. Quem de nós comeu maná há 40 anos? Ou 2 anos, ou ontem ou hoje? E de onde veio o maná? Não sei. Até hoje não se sabe. Lá no céu, o nome do maná é o que é isso? É o nome, o que é isso aqui? Não sabe. Deus criou o maná e o povo comia. O povo acostumou a comer aquilo lá. Comeu tanto que um dia enjoado. Quero saber mais desse dia o maná. Até quando nós vamos ter carne, pepino, cebola, abacaxi lá do Egito? Enjoado. Nós queremos carne. Aí lá vai Deus preparar carne. E deu carne naquele povo comer até sair pelas vendas. Não diz nariz. Foram protegidos já pertinho de Deus. Deus não falava com eles, Deus falava com Moisés e Moisés falava com eles. Mas eles provaram da proteção de Deus através da nuvem, através da pedra, através da coluna de fogo, através dos livramentos. Era muito simples. Moisés chegava e dizia: Deus, o povo está reclamando, o que eu faço? Deus já fazia lá uma redição: olha, faça isso. Dizia o povo, estava dito para o povo. Aceitasse ou não era aquilo. O povo não tinha liberdade de falar com Deus. Você tem, né? Que diferença você tem? Glória a Deus. Um dia Deus falou comigo. Quando eu digo Deus, estou falando do Espírito Santo de Deus que está aqui, que é o Penhor da nossa raça. Fala conosco, em qualquer lugar. Um dia o Espírito Santo, há pouco tempo, Deus falou comigo. Eu estava fazendo questionamento de certa situação, e Deus disse para mim através do seu Espírito Santo: não é uma questão de valores, mas de fidelidade. Aleluia! Essa palavra está aqui dentro. Eu não precisei de Moisés, não precisei de chamar o meu pastor para perguntar para ele o que fazer. Se pergunta, é claro. Aleluia. Mas do modo geral, Deus fala contigo. Sabe por quê? Porque aquele Espírito que estava lá por trás das cortinas densas do Santo dos Santos não está mais lá. No dia em que Jesus ressuscitou entre os mortos, ou antes da ressurreição de Cristo, no Calvário, quando ele bradou dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, e morreu. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Interessante que não foi de baixo para o alto, mas foi de alto a baixo. Aquela cortina de 12 centímetros de espessura se rasgou. E quem estava lá viu o lugar que nunca alguém podia ver. O local da presença de Deus, a mulher do Espírito Santo, o Santo, o Santo, como funcionava.
A partir daquele dia, o Espírito Santo não ficou mais lá. Para dar a presença de Deus aos que lá entrassem, ele passou a habitar no teu coração. No meu coração. Não estou falando do coração, órgão vital do ser humano que bombeia o sangue do cérebro à unha. Não estou falando desse. Isso aqui pode ser transportado para outro, sabe? Alguém pode levar embora e levar lá para um ímpio, para um incrédulo, e ele continua sendo o que ele é. Eu posso receber o coração de qualquer ímpio por aí, incrédulo e ateu, eu vou continuar crente no coração dele. Eu continuarei crente no coração de um ateu. A Bíblia está falando da sede do sentimento da alma. A alma está aqui. Por isso que Paulo diz: aquilo que o homem não viu, o ouvido não ouviu e não subiu o coração. A gente ouve normalmente aqui na cabeça, com os tímpanos. E diz ele que o que você ouviu com os seus tímpanos, que está de um lado e do outro da cabeça, deveria descer o coração, mas Paulo diz que subiu, não subiu o coração. Então, está falando da alma do ser humano. Glória a Deus. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Quem era essa bebida espiritual? Jesus, através de uma rocha, de uma pedra. Vocês imaginaram? Eles beberam água de Jesus 40 anos. Apareceu uma rocha no deserto, uma pedra. Não sei explicar como Moisés dizia aquela pedra. Eu vou dar água para você, que o deserto não tem água, não tem saneamento, então vocês vão bebendo dessa rocha aqui. 3 milhões de pessoas bebendo água da rocha, camelos, cavalos, jumentos, bodes, cabras e tudo. Jesus presente em cena, cuidando do seu povo, através dessa rocha. Moisés feriu a rocha a primeira vez, ela no água, o bebê. E via tudo aquilo, meus irmãos, e ainda era um incrédulo, ainda conspirado contra Moisés. Quando Moisés foi no monte, e quando desceu, tinha lá um bezerro. Pediram aqui a essência do Arão, né? Arão é o seguinte: Moisés está lá em cima, está vendo? Quando desce está Moisés, né? Está Moisés, vai descer de lá. É o seguinte: nós precisamos fazer um novo líder aqui. Então, você que é o vice, nós queremos que você, daí arrumar lá os cabeças de tribos, ou de rebanho, ou de grupo, vocês vão fazer com bezerro de ouro e vamos fundir e fazer um Deus para nós, tá bom? Aí não aceitou. Tiraram tudo quando foi a trapejo que trouxeram do Egito, joias, etc e tal, fundiram e fizeram bezerro de ouro. Rapidinho, 40 dias, eu não bezerro bonitão. E disseram: esse é o Deus que nos tirou do Egito. Quem foi que deu água para esse Deus? Quem foi que protegeu eles do sol? Quem foi que deu maná para eles? Foi o bezerro? Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Por isso que alguém ignorou Jesus, dizendo: você não tem 40 anos e conheceu Abraão? Já faz mais de 1000 anos que ele não está aqui. Ele disse: olha, antes de Abraão eu sou. E outra coisa, ele viu o meu dia e ficou alegre. Aleluia. Isso é um Deus sincero. Nós somos muito linguados, sabe, irmão? Muito raquíticos espiritualmente. Nós somos muito vítimas. A gente se vitima por tudo. Alguém não olhou para a gente legal, do jeito que você queria, você já se torna vítima. Alguém não me tratou direito, já estou vitimado. Alguém não me considerou, já estou vitimado. Alguém não foi generoso, alguém não me valorizou. Eu sou uma vítima da igreja, eu sou vítima da irmandade, eu sou uma vítima do ministério.
Quem serve a Jesus, serve a Jesus. Glória a Deus, porque Jesus é o único que sabe tudo de você, e mesmo assim Ele te ama. Ele sabe que eu sou fraco, que eu sou frágil, que eu sou fraco, que eu sou pobre, que eu sou miserável, que eu sou pobre, que eu sou simples, que eu sou tudo, que não é bom. Mesmo assim Ele me ama. Porque quando Ele morreu por mim, eu não valia de nada. Ele não me mudou para morrer por mim. Ele não esperou que eu mudasse para Ele me amar. Ele me amou assim como eu era. Miserável, pecador, cachaceiro, bagunceiro. Ele me amou assim. Glória a Deus. E eu não pude amá-lo primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E eu gosto muito dessa frase, dessa palavra, desse versículo, que diz assim: vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Eu vos nomeei. E eu vos enviei para que vocês vão e dê fruto, o vosso fruto permaneça. Nós nunca, irmão, tivemos a capacidade, ou temos a capacidade de escolher Jesus. Ele nos escolheu. Eu sempre disse aqui. Glória a Deus. Eu lembro que eu disse isso aqui há umas 10 anos mesmo, quando aqui passei. Entre o bar e a igreja, a gente fica no bar. Nós somos assim. É que Jesus nos chamou lá do bar, ou do caminho do bar, ou das portas do bar. Bar aqui é tudo que é ruim. E nos trouxe aqui. Ninguém vem aqui porque é crente, não. Ninguém vem aqui porque é bonito estar aqui. Na verdade é. Mas não foi por isso. Foi porque Ele nos chamou. Você sabia que você é propriedade de Deus? Ele comprou 2 vezes você? Ou seja, você é dele 2 vezes. Primeira vez que você é dele. Foi dito aqui sobre o sopro de vida. A vida é de Deus. Por isso diz a Bíblia que o corpo volta ao pó como era e o espírito volta a Deus que o deu. E esse espírito que Deus nos deu, ele foi sequestrado pelo diabo por causa do pecado lá na história de Adão. Vocês sabem, e vamos muito além mais. Aí Jesus, Deus o Pai, já no capítulo 3, no verso 15 de Gênesis, ele disse: da semente da mulher nascerá um varão que vai resgatar. Você resgatar a minha criatura, essa pessoa, essa propriedade, vai resgatar. Quer dizer, era de Deus, o diabo roubou. Agora Deus vai e compra. E a Bíblia diz que Ele pagou um alto preço. Um alto preço pagou por você. E quem é você? E quem é você? Então, queridos, tenhamos cuidado para não sermos semelhantes aos israelitas que receberam de Deus toda a provisão para a vida e morreram. O texto que eu li diz que no só dia morreram 23 mil pessoas por causa da prostituição, da idolatria. E a prostituição aqui não é somente atos ilícitos e criminosos, não. Prostituição aqui é a mistura das coisas, é a mistura de muitas coisas que não convém citar nesse instante. Diz a Bíblia que Deus não se agradou deles, depois de ter dado água da rocha, protegido com a nuvem, comeram maná 40 anos, beberam água 40 anos, 40 anos debaixo da luz, 40 anos debaixo da coluna, e não entraram nem em Canaã. Dos homens, dos 600 mil homens que puxavam as espadas e saíram do Egito como soldados da multidão, só entraram dois, Caleb e Josué. O restante morreram no deserto.
A geração que entrou em Canaã foi a geração do deserto, que nasceu no deserto. As mulheres saíram grávidas, vieram dentro do deserto. Os meninos saíram com 1 ano, entraram em Canaã com 41. E segundo eles disseram, segundo alguém disse que lá entrou mais 503 mil pessoas a mais, não sei. Isso não é doutrina, isso é conjecturas. Porque nasceram no deserto. Nós estamos vivendo no deserto. Estamos sob a proteção de Deus, da nuvem, dos cuidados de Deus das nossas vidas. Nós estamos bebendo água também já faz alguns anos, viu? Glória a Deus. Você deve ter uns 40 anos, está bebendo água, 30, 20, não sei, 2, um mês, ontem começou a beber água, está sendo protegido pela luta. Daqui a pouco você vai passar o mar. Glória a Deus. Quando o mar atravessado, né? Aleluia. Disse assim que talvez a pessoa que o autor desse hino, dizendo que ia descansar nas margens do rio, talvez fosse o rio da vida, lugar de descanso. Então, queridos, permaneçamos firmes no propósito sagrado de servir ao Senhor Jesus, porque as coisas daqui para frente vão piorando cada vez mais. E não pense que elas acontecem assim, como uma situação que você desperta para não fazer, não acontecer. Ela vem devagarinho, minando. E quando você perceber, já está longe. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas Jesus está com você, está comigo, está com a igreja. A igreja é a propriedade de Deus, o corpo de Cristo, a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, a propriedade peculiar do Senhor, a lavoura, a nação santa, um povo seu, zeloso de boas obras. Essa é a igreja. Então, vamos continuar servindo ao Senhor em nossas vidas. A luta vai vir, claro que vai. Cantou aqui o pastor que noites traiçoeiras virão. Claro que vai. Dificuldades não são poucas. Quanto mais você está chegando perto da volta de Jesus, mais você vai ser provado. Mas nós seremos provados e vamos aguentar, porque Deus não dá prova além daquela, está aqui no texto seguinte, além daquela que não possamos suportar. Está difícil, está, mas aguenta, ainda aguenta. E todos nós temos que passar por isso, porque precisamos ser tratados por Deus. Glória a Deus. Porque nós somos os melhores, sabia? Nós somos os melhores. Deus não olha para a terra aqui para baixo, Ele não olha para os petróleos, não olha para o minério que está no solo, Ele não olha para as químicas, não olha para essas coisas grandes que estão evoluindo o mundo, que muita gente fica rica por elas. Deus não olha para essas bagunças que está acontecendo no Brasil e no mundo, não. Deus se é coisa dos homens, eles se esgueirem, se matem. Nós vamos servir a Deus, porque amanhã nós podemos ir embora e daí. Vou ocupar a minha vida com isso? Não, isso é coisa aqui. Jesus olha para a igreja. Nós está olhando para a igreja. Se ele é menino dos olhos dele, está bem pertinho dos olhos dele. Amém? Deus abençoe.